Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as descobertas de uma equipe de britânicos que aprofundou uma investigação no submundo das fraudes e também fazendas de likes, de cliques, de compartilhamentos lá na Ásia, que operam com o YouTube, com as redes sociais mais famosas como TikTok, Instagram e também outras redes sociais que estão sendo utilizadas como propagandas, tanto da Rússia quanto da China e também quanto do Ocidente, na figura dos Estados Unidos e que também causam bilhões e bilhões em prejuízos todos os anos. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. No ano passado, uma equipe de britânicos, liderada por um fotojornalista, Jack Layton, passou lá na capital de Hanoi durante um período de tempo, na capital do Vietnã, fazendo uma investigação muito aprofundada sobre empresas que trabalham com fraudes, com golpes e que esses tipos de golpes que influenciam no tráfego de dados de diversas redes sociais de todo o mundo facilitam o engajamento e também o aumento no crescimento não orgânico, ou seja, artificial dessas empresas e também instituições nacionais, instituições como, por exemplo, a Rússia, Moscou, como, por exemplo, Pequim, a China, como, por exemplo, Washington, os Estados Unidos e também outras nações e outros agentes na Europa, para trafegarem em uma quantidade enorme de fluxos de informações, notícias, que sejam notícias e também propagandas positivas e também negativas, como quebras de reputações, como perseguições, como também outros tipos de crimes cibernéticos que essas empresas que estão hoje operando na Ásia, seja na China, na Indonésia, seja também na região do Vietnã, como esse grupo de jornalista britânico passou a investigar, essas empresas vêm sendo utilizadas como manobras para manipular os algoritmos das principais redes sociais em todo o mundo. Então, o que esses jornalistas, o que esses britânicos conseguiram tirar dessas investigações? Diversas manipulações do mercado das redes sociais, dos algoritmos e também do tráfego online que favorecem a venda de produtos, que favorecem ali os cliques, comentários, compartilhamentos de informações realmente importantes em prol de determinadas figuras, sejam figuras estatais, figuras empresariais, muitos famosos também que vêm utilizando principalmente do setor ali que eles dizem, né, influencers, ou os influenciadores, utilizam esses meios de manipulação de tráfego de dados para exatamente se autopromover, mas que na verdade estão somente crescendo um número, né, de dados não naturais, não orgânicos, mas sim de forma artificial. Em primeiro momento, esses jornalistas eles conseguiram entender que são fazendas de cliques, fazendas de compartilhamentos, oficinas realmente muito robustas, como se fosse realmente uma empresa, entre aspas, legalizada dentro de algumas cidades lá no Vietnã, como na capital Hanoi. Então essas pessoas que pagam um conglomerado de supostas empresas legais para terem mais acesso a likes, visualizações, comentários de forma não orgânica, mas artificial, através dessas fazendas de cliques existentes nessas regiões na Ásia, isso vem causando bilhões e bilhões em prejuízos para todas as cadeias de empresas envolvidas de forma ilegal com as redes sociais. E também essas empresas que agem de forma ilegal com essas redes sociais prejudicam, como eu havia dito, em bilhões as empresas legais que pagam para fazerem anúncios legais, são patrocinadoras de determinados eventos que aparecem nas redes sociais. Por exemplo,
vamos ter aí as Olimpíadas em Paris. Então essas empresas ilegais, fajutas, que manipulam dados, já estão fazendo um aperfeiçoamento da sua capacidade em angariar e aumentar o tráfego de dados em favor desses clientes que pagam para usar o serviço dessas empresas legais que são ditas como fazendas de cliques lá na Ásia. E também, por exemplo, quando ocorre algum movimento, por exemplo, na guerra na Ucrânia, tanto de um lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia, dos Estados Unidos, essas instituições estatais e não estatais utilizam também essas empresas para começar a ter uma grande produção de notícias, de artigos e uma vasta rede de perfis em todas as redes sociais, praticamente. Seja no TikTok, Instagram, YouTube, no X, o antigo Twitter, entre outras várias plataformas de compartilhamento de dados. Isso é ilegal? É ilegal, porque você tira, de certa maneira, o tráfego natural de dados que muitas empresas pagam para ter de forma orgânica, ou seja, através de promoção. Por exemplo, eu vou lá, sou patrocinador de um determinado evento, por exemplo, no YouTube, ou vou, por exemplo, patrocinar o meu canal, vou lá, coloco um produto que eu tenho, seja uma camiseta, seja um boné, seja uma marca de grife, por exemplo, ou um aparelho eletrônico, e de forma natural as pessoas vão clicar nesse anúncio se ela se sentir, ter uma identidade com esse produto. Então ela vai clicar e vai abrir esse produto de forma orgânica. Agora essas redes, essas empresas fajutas, essas empresas de manipulação de dados, que muitos famosos, inclusive no Brasil, que se dizem influencers, eles utilizam essas empresas, elas têm uma rede compartilhada, compartimentada e integrada em uma determinada fazenda de cliques, em que há diversos celulares Androids com um sistema interligado em rede e também central, em que um operador controla todos os cliques, compartilhamentos, comentários, forma um tráfego de dados ilimitados, esse tráfego de forma ilimitada, e geram milhões e milhões de comentários e visualizações e acabam alterando o algoritmo dessas empresas, dessas plataformas digitais. E assim, quando você tem um destaque nessas plataformas digitais, com muitas pessoas querendo saber desse assunto, é claro que outras vão também receber esse conteúdo de forma, entre aspas, orgânica, conforme o algoritmo vai selecionando o que está mais no trend, que está mais em alta nessas plataformas. Então acontece que, a princípio, elas respeitam as etapas dos algoritmos dessas empresas de mídias sociais. Chega até um momento que a revisão desses algoritmos descobrem, de certa maneira, através de uma inteligência artificial, que, na verdade, esses perfis eles não deveriam ter esse tráfego de dados tão exorbitante quanto eles apresentam. Então, eles passam a entender que esse tipo de tráfego de dados é ilegal, é manipulado não orgânico. Então, eles acabam derrubando esse tipo de tráfego. Porque eles vão verificar, bom, esse perfil, ele pagou para ter esse tráfego de dados exorbitante? Não. Então eles conseguiram de forma natural, vamos verificar, através ali de servidores, através da utilização de servidores e posicionamentos de IPs, eles conseguem traçar uma malha de dados que eles conseguem identificar que não se trata de um perfil natural, mas sim de um perfil orgânico, que está sendo utilizado para uma propaganda de informação, muito utilizado pela Rússia e também pela China nos últimos 5 anos, principalmente com ataques cibernéticos decorrentes ali de ofensivas em empresas de energia lá nos Estados Unidos, também na Europa, principalmente usinas nucleares, e também os americanos, os israelenses também vêm utilizando os ataques cibernéticos também para promover a sua guerra de informação e também a sua guerra cibernética desse século XXI. Então, embora não esteja claro definitivamente, quando essas fazendas de cliques começaram a se proliferar praticamente em toda a Ásia, há especialistas em tecnologia que alertam que
existem por detrás dessas fazendas milionários, empresários milionários especializados nisso, que operam nesses países como Vietnã, como China, por conta da baixa renda que essas empresas conseguem através desses funcionários, entre aspas, dessas pessoas que estão trabalhando até mesmo de um modelo de trabalho muitas vezes escravista praticamente desde 2017. Então, especialmente na Ásia, como Bangladesh, Índia, Indonésia, Filipinas, existem também regiões como o Vietnã e a China que fazem esse tipo de trabalho forçado, com baixo rendimento monetário e também horas trabalhadas de forma muito maciça. E isso traz muitos prejuízos tanto para essas empresas que estão promovendo de forma legal esse tráfego natural, mas como também para essas próprias pessoas que não recebem nada em troca e praticamente trabalham horas e horas nessas oficinas de cliques. Então, na China também existe sim esse tipo de trabalho ou operações clandestinas que são crimes cibernéticos em alguns países. Mas, especificamente, os chineses, eles passaram a combater esse tipo de trabalho, não necessariamente pelas pressões que as Big Techs e as mídias sociais vêm fazendo contra o governo chinês, mas especificamente pelos trabalhos muitas vezes escravizados. E por trás existem o quê? Agentes ou empresários que fazem, que gerenciam todo esse esquema fora da China. Por exemplo, empresários na Europa, empresários na Rússia, empresários nos Estados Unidos, que aliciam esse mercado, aliciam esses chineses que muitas vezes trabalham de um modelo de trabalho praticamente uma escravidão. Então esses trabalhos clandestinos se tornaram tão especializados e estruturados que viraram verdadeiras empresas que solucionam, entre aspas, problemas daqueles perfis, daqueles famosos, daquelas empresas que querem ganhar visualizações, um algoritmo mais robusto de forma muito rápida, sem ser orgânica, por conta de sua ganância em, às vezes, aplicar golpe, às vezes, entrar num sistema de corrupção, um sistema de propaganda ilegal, por conta, por exemplo, da guerra na Ucrânia, tanto utilizado pela Rússia, quanto pela Ucrânia, quanto pelos Estados Unidos. Então, se tornaram praticamente startups camufladas como aquelas startups lá na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. E para quem não sabe, por exemplo, o Vale do Silício é uma região da Bahia, lá de São Francisco, que possui um conglomerado de empresas tecnológicas e de soluções para várias partes do planeta e para várias partes de diversos setores de tecnologia. E a China ela também possui o seu Vale do Silício, que fica lá na região noroeste de Pequim, que se chama Zhongguancun. Então, por exemplo, observem essas imagens que eu estou aqui colocando na tela. Existe um sistema integrado de rede cabeada em vários celulares, por exemplo, os Androids são mais fáceis de serem manipulados e são atualizados com o padrão do atual sistema operacional que aquele Android está operando para ter uma compatibilidade com o sistema central que opera tudo isso, né? E eles se conectam com uma central que possui diversos terminais e processadores interconectados e operados em um hall por um operador que faz praticamente todas as operações de tráfego de dados e também ajustes necessários conforme as exigências dos clientes ou dos proprietários dessas próprias fazendas e cliques. E é importante também destacar que essas fazendas e cliques muitas vezes não estão trabalhando para clientes, seja estrangeiros ou da própria nação, mas também são utilizadas pelas próprias empresas que fazem essas fazendas e cliques, porque utilizam o sistema de favorecimento de imposto, o sistema de favorecimento que precisa ali pagar apenas uma merreca para esses indivíduos que estão nesse modelo escravista, lá, por exemplo, na China, no Vietnã, na Indonésia, em Bangladesh, na Índia, por exemplo. Então, eles ganham destaque no cenário global para vender os seus produtos, vender os seus equipamentos
e também cometer atos ilícitos, como golpes, fraudes e até mesmo fazer grupos de milícias digitais. E em outros cenários mais globais, caóticos, que mudam toda a economia global, servem também de propaganda de desinformação e guerra de informação, que fazem parte da guerra híbrida que está ocorrendo hoje lá na guerra na Ucrânia. Então, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Europa, a Ucrânia fazem esse tipo de uso desse recurso ilícito para promover as suas propagandas. E também há empresas e famosos, os ditos influencers das redes sociais, que também utilizam essas fazendas de cliques, e não somente restrita à Ásia, mas também em outras regiões de todo o planeta. Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.